Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de matemática, lá na página 13 da apostila. Nós vamos aprender a diferença entre prismas e pirâmides. Então, lá na página 13 tem essa imagem aqui para vocês poderem comparar essas embalagens com o que a gente vai aprender, tá? Primeiro vocês vão olhar bem essas figuras e daí depois vocês vão fazer as atividades da página 14 e 15. Aí nós vamos começar a entender, então, qual que é a diferença entre prismas e pirâmides. Então, a professora trouxe aqui alguns exemplos, mas aqui no livro também tem. Esses três primeiros que a professora está pegando aqui são exemplos de prismas. O que são os prismas? São figuras que a gente chama de espaciais, né? Figuras geométricas que a gente consegue ver vários lados, não só um. A gente chama de sólidos geométricos. E aí, os prismas, eles têm duas bases, quer dizer, eles têm dois lados que são bem iguais, como acontece com esse aqui, ó. Ele tem esse lado e esse aqui que é paralelo e é igual. A mesma coisa com o cubo, né? Só que o cubo, como ele tem todos os lados iguais, qualquer lado deles que vocês pegarem vão ser as bases, né? Aqui a gente também tem outra figura dessa que a gente chama de prisma. Então, o prisma ele é caracterizado porque ele possui duas bases. Ali no livro também aparece algumas figuras, né? E tá mostrando aqui para vocês essas duas bases iguais, paralelas. Quer dizer que ficam no mesmo sentido. Já as pirâmides, eu trouxe mais dois exemplos aqui para vocês verem. Elas têm só uma base, né? E os lados da pirâmide, eles são triangulares, certo? E aí ele não possui outra base. Aqui a professora trouxe um exemplo que tem a base retangular e a outra que tem a base triangular. Mas a gente também tem a pirâmide com base quadrada, né? Que a gente chama de base quadrangular, tá certo? Então, a diferença entre os prismas e as pirâmides é essa. Prisma tem duas bases e a pirâmide tem uma só. Outra coisa importante que vocês têm que saber são mais três conceitos que também estão aqui no livro. É o vértice, a base a professora já falou o que é, e as arestas. O que são as arestas? São essas linhas aqui, ó, que formam, então, esses sólidos geométricos, ó. As linhas que formam todo o sólido. E o vértice? O vértice são as pontinhas que vão ligar, então, as arestas da figura. Aqui vocês também vão ver no material, aqui no livro de vocês, mostrando essas imagens aqui, e vocês vão ter que dar nome. Então, os pontinhos são os vértices. As linhas que formam as figuras são chamadas de arestas e os lados da figura são chamadas de faces. Então, vocês vão observar, prestar atenção no que a professora explicou e depois vão responder. Atividade 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na atividade 1, vocês vão ter que usar esta embalagem aqui, ó. Tá falando ali, embalagem de um creme dental. Então, quando a gente observa essa embalagem aqui, o que a gente nota? Que ela também possui duas bases, ó. Esses dois lados dessa embalagem, que também é um sólido geométrico, né? Tem o mesmo formato, ela também tem os dois lados iguais, ó. Então, ela apresenta duas bases. Quando apresenta duas bases, essa embalagem, no caso aqui de creme dental, ele é o quê? Um prisma. Depois, lá no material de apoio, vocês vão ver que tem a imagem dessas três figuras abertas, que a gente chama de planas. Elas estão abertas. Vocês vão montar as três figuras que estão lá. Aqui a minha eu já montei. E aí vocês vão responder sobre essas figuras, essa perguntinha aqui. Ele vai perguntar o que a gente pode comparar nessas figuras aqui, tá bom? O que é pirâmide? Ó, a pirâmide tá aqui, só tem uma base. E esse aqui é um prisma que tem duas bases, ó. Tanto faz eu virar de um lado ou de outro, ele vai ficar paradinho. Já a pirâmide eu não consigo fazer isso, porque ela não tem uma base, né? Ela tem só uma base, ela não tem duas, como acontece nessa outra figura aqui. Aí vocês podem montar e depois podem brincar se vocês quiserem e observar bem as partes. Aqui nesse de baixo vocês vão ter que colocar, então, o nome de cada parte desses sólidos. Vamos lembrar de novo. Os lados chamam-se face. Então, vocês têm que observar bem. Por exemplo, esse aqui, se a gente fosse contar quantas faces tem, ó. 1,
2, 3, 4, 5. Então, ele tem 5 lados, tem 5 faces. Se eu quero saber quantas arestas, eu tenho que contar essas linhas, ó, que formam todas as figuras. Então, eu vou começar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele tem 9 vértices. E arestas, desculpa, a professora falou errado. E vértices são as pontinhas. Então, eu vou contar quantas pontinhas eu tenho. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vamos recapitular. Lados é a mesma coisa que face. As linhas são as arestas e a pontinha, os vértices. Por que a professora está novamente falando sobre isso? Porque aqui, nesse exercício, vocês vão ter que contar essas partes dessas figuras. Ó, tem 1, 2, 3, 4 figuras e vocês vão ter que colocar qual o número de faces de cada uma, o número de arestas e o número de vértices, certo? E no último exercício, vocês vão comparar o que essas figuras têm de semelhante e o que elas têm de diferente. Por exemplo, essas duas primeiras aqui, ó. O que elas têm de semelhante é que as duas têm 2 bases. E o que elas têm de diferente? Que uma base é quadrangular e a outra é triangular, por exemplo. Vocês também podem dizer que o que elas têm de semelhante são os formatos das laterais, das faces, ó, retangular. Então, vocês vão observar e vão colocar 2 semelhanças entre as figuras e 2 diferenças, certo? A nossa atividade de hoje vai ser essa. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar.